Que alegria, depois de quase 40 dias fora do Rio de Janeiro, poder rever alguns dos irmãos, poder rever a todos os irmãos, poder estar aqui com os irmãos cultuando ao nosso Deus, dar sequência à nossa vida, né? A vida a qual o Senhor tem nos proporcionado, levar adiante os nossos planos, levar adiante os nossos desejos de alcançar os nossos objetivos, enfim, de continuar fazendo a vontade do nosso Senhor fazendo a vontade dEle na nossa vida. Muito bom poder rever os irmãos, e eu gostaria de fazer algumas observações. Estou hoje com o irmão Almir, né, com o pastor Lauro. Alguns pastores estão de férias, outros trabalhando. Pastor Israel está em Israel, deve estar chegando em Israel. Ontem, já no finalzinho, me disse que estava em direção a Madrid. Provavelmente já deve ter chegado em Israel, Jerusalém, né? Pastor Alcenir Mota está com um grupo lá no Haiti, chegaram bem, já começaram a trabalhar. Quem vai para o Haiti não vai para fazer excursão, não vai para passear, vai para trabalhar. As coisas lá ainda andam dificílimas, falta tudo que os irmãos possam imaginar. Eles estão lá evangelizando, trabalhando, né? Pastor Israel já disse, para Israel, pastor... mas eu não ia esquecer do Cleudair, né? Pastor Cleudair está com os adolescentes lá em Barreiras, no centro-oeste, se não me engano, o norte da Bahia, não me recordo bem, evangelizando também. Já nos mandou um recado dizendo que chegaram bem depois de 30 horas dentro de um ônibus. Eu falei, caramba, Cleudair, mas é longe pra caramba, né? É muito longe. Mas ele falou, mas tem água, tem refrigerante dentro do ônibus, e a gente consegue chegar bem. E de fato, chegaram. Pastor José Maurício está de férias, né, aqui na igreja. Hoje, e até o retorno dos outros pastores, estou eu e o pastor Samir, que desceu há pouco para dar aula lá na classe dele. Então, quando você estiver em casa pensando, né, nos pastores que estão viajando, fazendo o seu trabalho, orem por eles, peça a Deus para que Deus possa guardá-los, livrá-los de todo mal, e que a obra do Senhor possa ser, de fato, anunciada lá onde eles estão. Quero dar as boas-vindas aos nossos amigos que estão na internet, nos assistindo. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, da família de vocês. Eu gostaria de perguntar se há entre nós alguém que esteja pela primeira, segunda ou terceira vez, que se colocasse de pé. Por favor, há alguém nos visitando? Sim, duas irmãs aqui, mais uma lá atrás. Eu gostaria de pedir a um membro da igreja para que desse um forte abraço nas irmãs. É praxe da nossa igreja não deixar nenhum visitante sem receber um abraço. Dê um forte abraço. Se você não recebeu, não sente enquanto não receber um abraço de um irmão. Sejam bem-vindos, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Gostaria também de perguntar se durante essa semana que se passou, algum irmão completou aniversário, seja de nascimento, batismo, que mais? Casamento. Eu gostaria que você viesse à frente para que pudéssemos te dar também um abraço e orar por você. Há algum irmão que já no início do ano completou aniversário? Eu pedi permissão para falar. 60 anos de batismo. 69. 69? Eu estou ficando surdo. Tenho 9 anos. Nossa, eu estou ficando surdo mesmo, bem diz a minha esposa, né? Acabei de confirmar. 69 anos de batismo. Que maravilha, né? Que bom, que bom. E o irmão? Casamento? 39 anos. Só?
39 anos de casamento. 39 anos. Ano que vem a gente vai ter um festão, não vamos não? Ah, tá vendo? Então, que Deus os abençoe. Há mais alguém? Há mais alguém completando aniversário, não? Nós vamos orar por esses irmãos, mas antes, sim, irmã, 59 anos de batismo, né? Que Deus possa estar abençoando a irmã também. Bom, durante a semana as atividades da igreja continuam da mesma forma. Os irmãos podem acompanhar no boletim. Eu gostaria de destacar duas coisas. A primeira é um filme que nós teremos, que será conduzido pelas Pedras Vivas, na sexta-feira, às 16 horas. Toda a igreja está convidada. Após, teremos um debate. Também, sempre na primeira quarta-feira do mês, não mais na última, o culto voltado para as famílias, não somente da igreja, como está no boletim, mas todos aqueles que quiserem participar, inclusive visitantes. Você faça o favor, convide alguma família que esteja passando por alguma dificuldade, ou que queira dar um testemunho, venha, traga, né? Nós tivemos essa semana um grupo bom aqui na igreja, na quarta-feira. Me surpreendi, porque quarta-feira, né, a maioria de férias, tivemos 35 pessoas, se não me engano, participando do culto, né, para uma quarta-feira, e a gente pretende aumentar isso, não para ter uma igreja cheia, mas para podermos ouvir da palavra de Deus. O pastor que veio foi o pastor Gilton. Ele falou sobre quando a gente passa por dificuldades, como ter a ajuda de um irmão e como lutar para que não percamos a nossa fé. Que às vezes nos momentos difíceis a gente fica assim, meio que na corda bamba, né? Mas ele pregou sobre isso. E na próxima quarta-feira, dia 1º de fevereiro, estará aqui uma delegada, a irmã Márcia Noeli, falando sobre questões de violência. Mas falar sobre violência dentro de igreja, violência à criança, violência à mulher, violência ao homem, pode parecer um pouco esquisito, mas é necessário. Necessário porque temos visto algumas coisas horríveis acontecendo em algumas igrejas, práticas de violência dentro de igrejas evangélicas. Não somente dentro de, a gente costuma às vezes falar dos outros, mas não olhamos para nós, né? Então ela vai estar aqui conosco falando sobre esta questão. Ela é especialista na área, trabalha na área. Então, na primeira quarta-feira do mês de fevereiro, às 19 horas. E também não poderia deixar de lembrar aos irmãos sobre a 9ª jornada da leitura da Bíblia. Sem olhar no boletim, alguém sabe me dizer quando é que vai começar essa 9ª jornada? Levante a mão. Caramba, Mateus logo, né? Falou amanhã, exatamente, amanhã, a nossa 9ª jornada da Bíblia, leitura da Bíblia. Os irmãos que não têm esse livretinho, pode pegar lá embaixo, nós temos bastante deles lá na entrada da igreja. Gostaria também de dizer aos irmãos que alguns adolescentes estarão viajando para Arujá, São Paulo, agora no dia 15, mais ou menos da nossa igreja sairão, além daqueles que foram lá para a Bahia, mais 20 adolescentes para Arujá, sob a liderança da Agnes. Estejamos orando também por esses adolescentes que lá estarão evangelizando também. Vamos nos colocar de pé e vamos orar, agradecendo a Deus pela vida destes irmãos que aqui estão. Nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos pela vida de cada um desses irmãos aqui à frente. Aniversário, Senhor Deus, de batismo. Senhor, louvamos o teu nome por essas irmãs, por elas até hoje, e cremos, ó Deus, que continuarão fiéis a ti. Te agradecemos pela vida do casal aqui à frente, por mais um ano de união, um ano de casamento. Senhor, derrame as tuas bênçãos sobre a vida desse casal. Como cada um de nós passamos por momentos difíceis, ó Pai,
no nosso casamento. Mas quando temos o Senhor como base, o Senhor como alicerce, nós conseguimos superar esses problemas. Te pedimos, ó Deus, que Tu os abençoe. Abençoe, Senhor Deus, também aqueles que aqui estão. E, ó Deus, que possamos Te dedicar um culto alegre, um culto feliz, um culto, Senhor Deus, cheio da Tua graça aqui no nosso meio, cheio da Tua misericórdia, cheio do Teu amor. Que possamos, ó Pai, sair daqui com os nossos corações repletos da presença do Teu Santo Espírito. É a oração que fazemos a Ti nesse instante, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quem quiser vir dar um abraço aqui nos irmãos, poderão assim fazer. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos repetir todos? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quando nos reunimos na casa do Senhor, no dia do Senhor, lendo o livro do Senhor, é com este propósito, que cada um de nós, com as nossas limitações humanas, com as nossas finitudes físicas e emocionais, sejamos revestidos da espiritualidade divina, para sermos, como diz a palavra de Deus a Timóteo por meio de Paulo, plenamente todos nós preparados para toda boa obra. Amém? A leitura bíblica, que enseja o início do nosso culto, nos fala sobre o tema de façamos tudo para a glória de Deus. Tudo que estaremos colocando na ordem de culto desta manhã deve ser vista sob este enfoque. Nós estamos aqui para celebrar, para comemorar, para exaltar a glória do Senhor Deus. E vamos começar fazendo através dessa leitura bíblica responsiva e do cântico, que teremos depois do hino 400, aliás, hino 17, do nosso cantor cristão, não, do HCC. Vamos ficar de pé para essa leitura. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador,
fez, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente estas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Estamos celebrando aquele que é fonte de toda bênção para a minha vida, para a sua vida. Cantemos 17, Inário para o culto cristão. Sentai-vos. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Quando numa igreja de Cristo, o seu povo se reúne para cantar hinos, cânticos em louvor a Ele, nós estamos dando cumprimento a esta palavra de 1 Crônicas 16, versículos 23 e 24. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor. Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a tua salvação, anunciai entre as nações a sua glória.
dos momentos predominantes no culto é sempre aquele em que louvamos a Deus através das nossas ofertas, através do nosso serviço, através daquilo que podemos contribuir para a honra e glória do Senhor, para o engrandecimento da sua obra, para o seu trabalho. A nossa igreja reserva um momento da fidelidade para esse instante do culto. E a nossa igreja está envolvida em muitos projetos que demandam a contribuição, a participação de sua membresia. Estamos vivendo um momento novo, de um novo ano, início de um novo ano, em uma campanha em que estamos envolvidos visando a construção do novo santuário, do novo templo de nossa igreja. Vamos ouvir sobre este momento de fidelidade, o esforço da igreja, a campanha da igreja. Irmão Marcos Lima nos traz esta palavra. Olá, irmãos, este é o primeiro culto aqui na parte da manhã do ano. Louvado seja o Senhor por isso, porque apesar das férias, que são sempre bem-vindas e justas e merecidas, muitos estamos aqui para celebrar aquele que é tudo em nossas vidas, um Pai e um Deus e Senhor. Meus irmãos, antes de falar sobre a campanha, vocês já estão vendo esse banner maravilhoso, feito, a arte dele doado por um irmão da igreja, sem custo algum, da construção do nosso novo templo. Eu queria rapidamente dizer aos irmãos o seguinte: nós fomos extremamente abençoados em 2011. Essa igreja, através da contribuição voluntária e da fidelidade de muitos dos irmãos, conseguiu realizar grandes coisas. E eu queria destacar pelo menos 3 coisas que são importantes para que você também tenha ciência, porque às vezes nós pegamos, lemos, passa o olho rapidamente, a gente não memoriza e não guarda o esforço que os irmãos têm feito para o engrandecimento do reino. Primeiro, nós recebemos de doação 50% de um apartamento na Tijuca, e a igreja votou em assembleia, nós resolvemos comprar e compramos os 50% desse apartamento. Então nós temos um apartamento que a igreja passa a ser a dona desse apartamento, aqui na José Higino. Então, isso foi mais ou menos próximo de 150 mil reais. Vamos lá. Nós também compramos este novo piano que está ali, que era uma solicitação do Ministério de Música e de Adoração da igreja de muitos anos, e este ano, pelo esforço de cada irmão, nós conseguimos também trazer um investimento próximo de 80 mil reais. E agora, por último, a igreja de assembleia também acolheu o pedido e nós estamos comprando um imóvel para a instalação de uma nova igreja em São Gonçalo, um imóvel de aproximadamente 250 mil reais. É ou não é bênção de Deus? É ou não é generosidade dos irmãos? É ou não é fidelidade dos irmãos? Meus irmãos, Deus conta conosco. Ele não pode descer do céu e colocar ele mesmo criar dinheiro, porque seria falsificação, e Deus não é isso. Ele conta com você e comigo. E para isso nós estamos lançando a segunda fase da campanha da construção do novo templo. O que se destina a essa segunda fase? Nós vamos entrar nesse terreno que vocês podem observar ali. Temos lá em cima temos a igreja onde estamos aqui ao fundo, e na frente é José Higino, uma maquete já aprovada pela Assembleia da Igreja de como será o nosso templo. Pelo menos a parte externa dele vai ser daquela forma. E nós precisamos então preparar esse terreno para a construção desse templo, para a edificação inicial e depois para a construção. E essa preparação, que requer uma aprovação de projetos de hidráulica, de elétrica, de terraplanagem e de limpeza, isso foi orçado mais ou menos em 250 mil reais. Então precisamos levantar 250 mil reais em 4 meses: janeiro, fevereiro, março e abril. Para isso, a diretoria da igreja, juntamente com o Ministério Pastoral da igreja, porque eu gosto de frisar que aqui nada nessa igreja é feito por vontade de uma única pessoa, tudo é levado à diretoria e ao Ministério Pastoral. Então conversamos, consensamos e decidimos. E quando decidimos isso, levamos ao conselho, e o conselho aprova e trazemos à Assembleia da igreja. Nós somos assim, democráticos ao extremo. Isso é muito bom, muito embora às vezes traga algum pouco de dificuldade, mas é o nosso jeito batista de ser. Então a igreja decidiu que nós faremos uma campanha e estaríamos distribuindo 5 carnês diferentes.
Temos um carnê com a mesma arte, todos eles são a mesma arte, ninguém vai saber qual é o seu carnê, só você. E para quem mais você queira mostrar. Mas 4 carnês com valores prontos, de 50, de 100, 200 e 400 reais. Você tem que contribuir então em janeiro, fevereiro, março e abril. O carnê tem 10 filipetas, é porque nós aproveitamos a gráfica, já fizemos o número de carnês para usarmos em outros momentos. Mas o carnê tem 10 filipetas, mas você precisa contribuir só em janeiro, fevereiro, março e abril. Se quiser continuar contribuindo, não tem nenhum problema. Mas é só para ficar bem claro isso, porque já perguntaram, mas se é só 4 meses, por que tem 10? Esse é o motivo. Aproveitamos para reduzir custos futuros. E tem um carnê que não tem valor, que o valor está em branco. Você vai então definir o valor de contribuição, o que você quiser contribuir. O que nós queremos é que você participe. Houve uma grande adesão no primeiro culto que fizemos no ano, ali na quadra, onde tivemos próximo de 500 irmãos ali participando da celebração a Deus, e houve também uma grande adesão no primeiro culto desse dia, domingo aqui pela manhã. E nós queremos então que você se sinta à vontade, que você se sinta livre, com conforto, e você mesmo faça a sua própria missão. Então, na fidelidade, você vai levantar, você vai depositar o seu dízimo ou sua oferta, e você vem aqui e pega o carnê que você quiser. E depois, então, você passa a contribuir. As instruções de como contribuir estão escritas no próprio carnê. Dentro dele tem as instruções todas. Tendo mais alguma dúvida, pergunte aos pastores da igreja, ou então membros da diretoria, que nós próprios estaremos também sanando possíveis dúvidas que você venha a ter. Mas, irmãos, considerem isso. A irmã Vilma orou no dia 31, ali no dia 1º, foi 1º ou foi 31, Mateus? Dia 1º, ela fez a seguinte oração: Senhor, nos ajuda a termos a visão que os nossos irmãos tiveram quando construíram essa igreja, que eles pensaram nas gerações futuras, e nos ajuda a ter a visão de prepararmos uma igreja para os nossos netos, porque aqui já não cabe mais ninguém. Temos 2 cultos pela manhã, porque não podemos ser um culto só. E nós precisamos então expandir o reino de Deus. E a forma que temos de expandir o reino de Deus, meus irmãos, é construindo uma igreja maior. Então fique à vontade você, e que Deus possa colocar no seu coração, como sempre faz, de forma livre e suave, e você faça a sua opção de contribuição. Que Deus a todos abençoe. Sejamos confiantes no amor e na fidelidade do Senhor para conosco. Lendo o Salmo 25, versículos 6, 8 a 10. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Nesta expectativa, nesta esperança e nesta segurança, contribuamos para a obra do Senhor.
igreja reunida neste local aspira, deseja, olha para o amanhã. As obras do dia a dia, desses tempos que nos cercam, estão sendo levadas a efeito. Te pedimos, Senhor, que venha nos tornar aptos naquilo que já estamos fazendo. Porém, que mais do que isto, Senhor, abra os nossos olhos como povo teu para o amanhã que desejas para esta igreja. Que nós possamos, como membros deste corpo, cada um de nós, integrar-nos a uma obra maior para o amanhã. Que estas contribuições sejam aplicadas pela igreja de maneira sábia e orientada pelo teu Santo Espírito, de forma que o resultado daquilo que venhamos a contribuir seja sempre redundante para o crescimento da tua obra. Nós te oramos, Senhor, com toda a unção, com todo o desejo, com toda a devoção, de que a tua presença se faça em todos os momentos destes novos trabalhos a que nos estamos submetendo. Nós o fazemos agradecidos e pedindo em nome de Jesus. Amém. Podem os irmãos conduzir as ofertas. Quando contribuímos para a igreja, também pedimos. E sabemos que o nosso Deus nos dá muito mais do que aquilo que nós, em expectativa, recebemos dele. Infinitamente mais, de tudo o que pedimos, de tudo o que sentimos, de tudo o que pensamos, de tudo o que nós cremos, o Senhor nos cumula infinitamente mais. Vamos cantar a inspiração da melodia e do texto escrito deste cântico de louvor e gratidão, segurança no Senhor. Sei, Senhor, que tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens seus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em suas mãos, pois és fiel. Eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel.
infinitamente mais. Tivemos momento de louvor, momento de adoração, momento de fidelidade, momento de intercessão. A Igreja do Senhor se reúne também para orar, para interceder, para pedir, para rogar. É o momento em que colocamos diante do Senhor aquelas preocupações, dúvidas, tristezas e também os anseios, os desejos, as esperanças, as alegrias, a gratidão. Pastor José Maurício está em férias, é ele que dirige sempre este momento. O pastor Roberto nos dirigirá, o pastor das famílias na igreja, nos dirigirá neste momento de intercessão, quando todos colocaremos diante dele, do Senhor, aquilo que vai no coração de cada um de nós. Logo no início do culto, para quem não estava, eu pedi para que a igreja estivesse se lembrando e orando e pedindo a Deus para que guardasse os nossos pastores que estão fora, né? E para os que chegaram agora eu reforço então o pedido, para que os irmãos estejam orando pelo pastor Israel, pelo pastor Alceni, que está lá no Haiti, pelo Cleudair com os adolescentes lá na Bahia, enfim, né, que estivesse suplicando a Deus para que o pastor José Maurício, que está de férias, guardando, protegendo a vida de cada um deles. Eu gostaria de convidar uma jovem que viesse aqui à frente para orar, a Daniele Correia. Enquanto ela vem se dirigindo, eu gostaria de pedir aos irmãos para que estivessem intercedendo por algumas pessoas da nossa igreja. Se os irmãos olharem lá na página 8, verão vários pedidos de oração. São irmãos que estão passando por diversos problemas. Eu gostaria que vocês estivessem então clamando a Deus pela vida deles. Nós temos o Dr. Roberto Carrasco. Ele fez uma cirurgia ontem. Nessas 48 horas é crucial. Ele teve que retirar a bexiga, teve que tirar os 2 rins, está passando por um momento muito difícil, mas o Senhor é o Senhor da vida dele. O Senhor é quem guarda a vida dele. O Senhor é quem sabe o que vai acontecer. Deus sabe de todas as coisas. Deus tem o melhor para nós. Passamos por momentos difíceis, mas o Senhor está com os seus anjos acampados ao nosso redor, seja qual for o problema que estejamos passando. Oremos pelo irmão Roberto, oremos por sua esposa, a irmã Ana, oremos pelos seus filhos, seus netos, possamos voltar os nossos pensamentos para esse momento tão difícil na vida dessa família. Também temos o irmão Luiz Curvacho, que também se encontra com problemas sérios de saúde, né? E desejo nosso é que ele se restabeleça, o desejo nosso é que ele tenha uma vida melhor, e vamos orar por ele, por sua família. A irmã Nancy do Zilek também, essa semana, ela está em casa, mas a irmã Nancy passou mal, desmaiou, bateu com a cabeça e teve que parar no hospital, chegou a ficar um pouco de tempo no CTI, mas já se encontra na sua casa. Continuemos então a orar por ela. A irmã Vera Lúcia, né, já passou por 15 cirurgias. Meus irmãos, uma já é difícil, imagine 15 cirurgias, mas ela não desiste, ela está sempre firme ao lado do seu Deus, ao lado do nosso Deus. A irmã Eluarte também, semana passada, passou mal, né, desmaiou também, bateu com a cabeça no móvel, no seu banheiro, foi hospitalizada, ficou alguns dias hospitalizada, mas graças a Deus já se encontra em casa também, recuperada. Oremos por ela. Eu gostaria de te convidar nesse momento. No primeiro culto,
eu dividi esse período em duas partes, nós não faremos agora. Eu pedi para que a igreja orasse por aqueles que às vezes pede para a gente: poxa, quando você estiver na sua igreja, ou se estiver em casa, ore por mim, eu preciso que você ore. E às vezes a gente se envolve com tantas coisas, a gente acaba, esquecendo de orar por aquelas pessoas. Mas nesse momento eu queria que você também pensasse nesses pedidos que a gente recebe, ou no trabalho, ou em casa, ou na faculdade, ou parentes nossos. E gostaria que você ficasse de pé, ajoelhado, enfim, sentado, como você se sentir melhor. Enquanto nós cantamos essa música, se teu coração estiver em paz, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus de paz. Nós passamos por momentos difíceis, mas Ele é a nossa paz. Entreguemos então o nosso coração, o nosso ser, o nosso íntimo, nas mãos daquele que tem poder para curar, tem poder para libertar, tem poder para transformar. Ele é o Todo-Poderoso. Então, ao cantarmos essa música, se você quiser se colocar de pé, ou vir à frente, ou se ajoelhar, faça assim. Eu e Daniela estaremos aqui, os irmãos poderão vir e nós estaremos orando por você também nesse momento. Graças te damos, Senhor Deus, pela oportunidade que temos de falar contigo e colocar, Senhor, nas tuas mãos as nossas necessidades,
os nossos pedidos, Senhor, o pedido dos nossos irmãos. Que Tu, Senhor, ouça a nossa oração e faça conforme o Teu querer, Senhor. Quando colocamos, Senhor, as nossas necessidades nas Tuas mãos, nós somos invadidos, Senhor, da Tua paz, porque sabemos, Senhor, que Tu queres o melhor para nós. Que Tu possa abençoar, Senhor, os pastores da nossa igreja que estão em viagem, que Tu cubra, Senhor, com a Tua proteção, que os Teus anjos, Senhor, estejam atentos a tudo, Senhor, e traga a eles, Senhor, as Tuas bênçãos, ó Deus. Que Tu esteja também, Senhor, com os enfermos da Tua igreja. Que Tu esteja, Senhor, consolando o coração dos seus familiares. Que Tu dê a eles, Senhor, a esperança de dias melhores, ó Deus. E nós que estamos aqui, Senhor, com saúde, que possamos, Senhor, dar tudo de nós, Senhor, para o Teu serviço e para o Teu louvor. Perdoa, Senhor, pelas nossas falhas e que neste ano, Senhor, que se inicia, os nossos corações estejam, Senhor, abertos a fazer aquilo que Tu queres em nós. Eu Te agradeço por hoje, agradeço pela vida do Jafé, Senhor, que está aqui à frente, colocando em Tuas mãos, Senhor, as necessidades dele, as suas expectativas, Senhor, que Tu possa atendê-lo, Senhor, conforme o Teu querer, e dê a ele, Senhor, a alegria que vem do Senhor. Abençoa-nos e guarde, Senhor, neste domingo, é que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Prossigamos firmes na palavra da verdade que está em Jesus. A leitura bíblica é do Salmo 25, versículos 4 e 5. Vamos ler todos a uma só voz? Mostra-me, Senhor, os Teus caminhos, ensina-me as Tuas veredas, guia-me com a Tua verdade e ensina-me, pois Tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em Ti o tempo todo. É isto que receberemos agora, por meio da instrumentalidade que nos trará o pastor Lauro Mandira. Ele é o pregador desta manhã. Já falou no primeiro culto, estará falando novamente neste culto. Por isso nós perdoamos a ausência dele em nossa classe. Ele é nosso auxiliar na classe, mas ele hoje está cumprindo o ministério para o qual foi escolhido pelo Senhor e que o exerceu durante muitos anos em terras longínquas do nosso país como missionário da Junta de Missões Mundiais. Hoje ele exerce uma das funções de liderança junto à Junta de Missões Mundiais. E é para nós uma alegria muito grande, um prazer e um privilégio para a igreja tê-lo como nosso irmão, membro da igreja, participante das nossas classes de Escola Bíblica Dominical e pregador nesta manhã. Pastor Lauro, que o Senhor conduza. Obrigado, meu professor, Dr. Almir, por essa apresentação. E eu quero dizer aos irmãos que é uma alegria muito grande eu poder participar no culto desta manhã, pela segunda vez, compartilhando com os irmãos a palavra que Deus colocou em nosso coração. Estou muito feliz mesmo, porque hoje também a nossa igreja está com a equipe lá no Haiti, né? Participando da obra missionária. A Igreja Batista Curuçá é uma igreja envolvida com a obra missionária, com a evangelização. Nós precisamos continuar orando pela vida do pastor Alceni e da equipe que está com ele. Da nossa junta está acompanhando o pastor Marcos Grava, que precisa muito das nossas orações. Pastor Marcos Grava é um homem de Deus, muito teimoso, né? Porque ele saiu do hospital de manhã para poder viajar à tarde acompanhando aquele grupo. Estava internado e viajou muito mal. Nós acompanhamos a ele. Ele pegou uma virose, contraiu uma virose e estava internado, aflito, porque não queria deixar o grupo sem a presença dele, e conseguiu que o médico lhe desse alta e ele viajou com o grupo. Mas estivemos acompanhando e hoje ele diz que já está bem melhor, está podendo já acompanhar um pouco mais a equipe. Vamos orar para aquela equipe. Haiti é um campo de batalha espiritual, né? E precisa muito das nossas orações. Como é todo o campo missionário, campo de evangelização, nós estamos ali para resgatar vidas do inferno para os céus, né? E precisamos de orar e de lutar por isso. Agora que nós cantamos o hino, se meu coração estiver em paz, bem contente, feliz ou alegre, nós podemos descansar no Senhor. E eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias nesta hora, um texto que Deus colocou no meu coração,
já há alguns dias, e eu preparei para compartilhar com os irmãos hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 5, quando Jesus chama os primeiros discípulos. Evangelho de Lucas, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vamos para onde as águas são mais profundas. E a todos ele disse: Lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Deus abençoe assim a sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós rogamos agora que o Senhor, através do teu Espírito Santo, venha falar de uma maneira muito clara aos nossos corações nesta manhã. Nós oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A Bíblia começa a narração que fala sobre os primeiros discípulos, dizendo que certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. Genezaré é um dos nomes dados ao Mar da Galileia. O Mar da Galileia tem outros nomes, como o Mar de Tiberíades também, e outros nomes. Lago de Genezaré é um nome também muito conhecido. Era um lago de água doce, recebia as águas do Rio Jordão, que passava por ali, morria lá no Mar Morto. Era uma região pesqueira muito rica em pesca, em pescados, e era circundado este lago por 10 cidades naquela ocasião. Diz a história que em todas essas cidades, nenhuma delas tinha menos do que 15 mil habitantes. Então havia uma grande população em redor daquele lago ali. Era um centro comercial, e a Bíblia diz que esses homens tinham uma pequena companhia, pesqueira. Eram 4 homens, aliás, na verdade 5. Então nós temos 2 cenas que eu quero destacar primeiro, antes de trazer a palavra para os irmãos. 2 cenas interessantes. Primeira é que estavam ali, já depois de uma noite de trabalho, 4 homens lavando as suas redes. Simão, que depois mais tarde veio receber o nome de Pedro, Simão Pedro, André, o seu irmão, estavam num barco, e no outro barco estava Zebedeu, Tiago e João, seus filhos. Aquela pequena companhia, esses homens trabalharam, pescaram, certamente de manhã cansados, com sono. Quem conhece um pouquinho da pescaria sabe que é assim, Depois de uma noite de lutas, remando, puxando rede, trabalhando, nada apanharam, certamente um pouco desanimados, tristes, porque não iam ganhar nada naquele dia. Estavam eles ali
lavando as suas redes. Por outro lado, temos uma outra cena, que Jesus estava vindo e passando por ali naquela manhã, talvez muito cedo, e com Jesus uma grande multidão que o acompanhava querendo ouvir a palavra, certamente alguns querendo ouvir, receber bênçãos do Senhor. Sabemos que nessa altura Jesus já era uma pessoa muito conhecida naquela região, por alguns milagres que já tinha feito, pelos ensinos, pela sua maneira de ser. Então havia uma curiosidade muito grande entre o povo por conhecer a Jesus, e por onde ele passava, a cidade que ele passava, gente acompanhava Jesus, e assim ia juntando de uma cidade e de outra, e diz a Bíblia que já era ali uma pequena multidão que acompanhava Jesus, e estavam chegando naquele porto, naquele local onde estava Simão, seu irmão, Zebedeu, Tiago e João lavando as redes. Quando Jesus chega ali, diz a Bíblia que chega para Simão, que estava com 2 barcos, e disse a Simão: afasta um pouquinho o seu barco da praia. Entrou dentro daquele barco. Imagino que Simão nesta hora ainda estava meio perplexo, né? Perplexo, porque já havia falado de Jesus, e ele então entrou no barco, obedeceu, afastou um pouquinho, e Jesus começou a pregar daquele barco e ensinar aquela multidão que ali estava, todos ouvindo atentamente. Terminada a sua mensagem, o seu ensino, ele disse a Simão e aos demais que ali estavam: agora vocês afastem um pouquinho mais, um pouco mais profundo o seu barco. E ao chegar ali, então ele disse a Pedro, a Simão e aos demais: agora vocês lancem a rede. E Pedro então olha para Jesus e diz: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Que eu imagino, meus irmãos, que Jesus não era um pescador, né? Jesus era um filho de carpinteiro que havia aprendido a profissão de carpinteiro, e ele estava falando com homens ali experientes de pesca, que trabalhavam naquela região já há anos e sabiam de todas as coisas, e eles já tinham experimentado, passado a noite e nada tinham apanhado. Mas diz o Simão para Jesus: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, não apanhamos nada, mas porque é o Senhor que está dizendo, então sob a tua palavra, como diz em outra expressão, eu vou lançar a rede. E a Bíblia diz que eles lançaram a rede e apanharam muito peixe, mas muito peixe, de tal maneira que diz o apóstolo João, mais tarde, de que eram 153 grandes peixes, e eram tanto peixe que o barco de Simão não foi suficiente. Ele chamou o barco de Zebedeu e seus filhos, e ambos os barcos foram cheios, e eles então agora, com aqueles barcos quase afundando, vieram para a praia, felizes, alegres, porque haviam feito uma grande pescaria. E então Pedro caiu em si, ou Simão caiu em si nesse momento, depois do milagre feito, vendo que aquele mestre não era simplesmente um mestre, ele era mais do que um mestre. E ele então vira-se para Jesus e diz: Senhor, afaste de mim, porque eu sou um homem pecador. Alguma coisa mudou no coração de Simão naquela hora, alguma coisa aconteceu na vida de Simão e dos demais. Eu escolhi esse texto para pregar hoje, embora não seja o primeiro domingo, mas já o segundo domingo de janeiro. Mas isso estava no meu coração já há algum tempo, e eu estava lembrando de que nós, quando começamos o ano 2011, nós estamos em 2012, né? Certamente fizemos alguns projetos, alguns planos, alguns propósitos, pensamos em muitas coisas, lançamos a rede, né? Esperando realizarmos alguma grande coisa no decorrer de 2011. Não sei se isso aconteceu com você, mas quem sabe chegamos em 2012 e não apanhamos muitas coisas, né? Não apanhamos quase nada. Alguns colheram um pouco, pescaram um pouco, outros não pescaram nada. E eu queria dizer aos irmãos que Pedro também fez isso. Lançou a rede e nada apanhou. Mas agora, sob a palavra de Jesus, ele está dizendo: agora sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E agora então ele apanhou muitos, ou pescou muitos e muitos peixes. Quero convidá-lo para que neste ano de 2012
seja qual for o seu plano, o seu propósito, suas metas, seus projetos, você não faça sozinho, mas lance tudo isto sob a palavra, a autoridade e o poder de Jesus. Para que nós façamos isso, meus irmãos, eu trago aqui alguns ensinos que esse texto nos dá. Primeiramente, para nós podermos lançar a nossa rede, lançar os nossos projetos, lançar os nossos propósitos sob a palavra de Jesus, isso vai requerer ou requer de nós muita obediência e fé. Muita obediência e fé. Nós falamos muito sobre fé. Nós conseguimos até definir o que é fé. Diz a carta de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que diz ali que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nós entendemos e sabemos e nos maravilhamos diante de atos de fé que ocorrem ao nosso redor. Mas só que em geral, meus irmãos, eu estou falando por mim, nós agimos muito mais no dia a dia pela razão. Agimos de acordo com a nossa capacidade, nós agimos de acordo com as nossas habilidades, nós fazemos os planos, é bom, agora Senhor abençoe, porque eu quero neste ano fazer isto e isto mais. Agimos muito pela razão e nos esquecemos facilmente da fé. Isso de forma geral, não só nós, não só eu, não só os irmãos, mas talvez muita gente. Se nós entendêssemos um pouquinho mais, Jesus, numa certa ocasião, disse: se tivessem fé, tamanho de um grão de mostarda, dirias a este monte: transporte-te daqui para os mares. Jesus sabia do coração, Jesus conhecia o coração dos homens, conhece o nosso coração. E Ele sabe que é assim, que nós não agimos assim, dessa maneira. Nós conhecemos, nós sabemos, mas não agimos assim. Então, se você quiser lançar a rede neste ano de 2012, sob a palavra de Jesus, na obediência e fé a Cristo Jesus, lembre-se primeiramente que você precisa exercitar mais a sua fé, a sua submissão, do que o seu conhecimento e a sua vontade. Obediência e fé também exige de nós muita paciência e submissão. Paciência para aprendermos a esperar as coisas, tempo de Deus. E submissão para dependermos mais de Deus. Quantas coisas nós pedimos a Deus e queremos imediatamente. Deus, na sua misericórdia e bondade, nos supra as necessidades, mas não sabemos esperar se Deus nos responde, nossa atitude, já Deus não está mais me ouvindo, as minhas orações não sobem aos céus, eu estou passando por necessidade, passamos a reclamar, mas temos que ter paciência, porque tem o tempo de Deus para a nossa vida, há um momento de Deus para a nossa vida. Então, se nós quisermos lançar a rede sob a palavra de Jesus, nós temos que exercitar, então, a nossa paciência e submissão, aprender a esperar e aprender a depender. Quando Deus, na sua infinita bondade, quiser realizar isso em minha vida, Ele fará. Eu vou lutar para isto, mas vou pacientemente esperar pelo Senhor. Esses homens, meus irmãos, eram experientes e sabiam que não havia ali peixe nenhum. Eles já haviam lançado a rede em vários lugares, em várias direções, e nada tinham apanhado. E com a experiência que eles tinham, eles sabiam que não havia peixe ali. Mas havia uma diferença entre eles e Jesus. É que esses pescadores, apesar de experientes que eles eram e conhecedores, eles tinham um olhar simplesmente superficial das coisas. Eles conheciam a maré, se enchia, se baixava. Eles conheciam a direção do vento, de onde vinha, se do leste, do oeste, do oriente, do ocidente. Eles conheciam muitas coisas, as luas, as estações, se é boa para peixe ou não. Eles tinham uma experiência, mas uma visão superficial. Mas esqueceram que Jesus tem uma visão muito mais profunda do que a nossa. Jesus não vê o superficial, Ele vê as profundidades das coisas. Ele vai muito mais além do que aquilo que nós imaginamos. Jesus não era um homem que conhecia apenas a direção do vento, nem o subir ou baixar da maré.
Jesus era aquele que criou todas essas coisas. Ele tinha poder sobre essas coisas. É aquele que disse ao mar: acalma-te, o mar se acalmou. Aquele que acalmava a tempestade. Aquele que tinha poder para realizar muito mais, como nós acabamos de cantar, daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Então Pedro e os demais que ali estavam com ele, naquela manhã aprenderam esta grande lição, de que eles sabiam sim que não tinha peixe, mas Jesus operou um grande milagre, porque Jesus conhecia a profundidade, e ele disse então: olha, agora lança a rede, é aqui que vocês têm que lançar. E eles lançaram e apanharam. Isso, meus irmãos, nós temos que aprender. Quando caminhamos nesse mundo de lutas, cada dia, não esqueçamos disso. Nós vemos o superficial, nós conhecemos o agora, o amanhã, o depois. A profundidade das coisas pertencem a Deus. A Ele pertencem os mistérios. Então, se nós quisermos lançar as nossas redes nesse ano 2012, nós temos que fazer como Pedro. E quando vemos o milagre sendo operado, dizer: Senhor, Pedro mudou o seu tratamento com Jesus. Primeiro ele dizia mestre. Mestre era um termo usado por aquele povo que olhava para Jesus como apenas um mestre, um professor, um rabi, que estava ensinando alguma coisa. Mas depois que Pedro viu o milagre sendo operado na vida deles, ali naquela pescaria, Pedro mudou o tratamento. Senhor, se afaste de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele viu que Jesus era muito mais do que o mestre, Jesus sabia muito mais do que eles, Jesus podia ver aquilo que eles não viam, e isso, meus irmãos, nós temos que aprender. Lançar a rede confiado naquele que tudo sabe. Uma segunda palavra que eu quero trazer aos irmãos é que, se nós queremos lançar a rede sob a palavra de Jesus, nós temos que ter disposição para trabalhar muito mais, ou às vezes tentar de novo aquilo que não deu certo, né? Talvez fizemos muitas coisas neste ano, não deu nada certo, e nós queremos já imediatamente desistir. Ou talvez nós estamos cansados e não queremos trabalhar mais, nos fatigar. Mas aqueles homens cansados, como eu disse, eles foram convidados por Jesus a ir um pouquinho mais além, a remar um pouco mais, a irem mais profundamente. Olha, meus irmãos, eu estou falando isso, quando eu era menino, eu tinha mais ou menos os meus 10, 11 anos de idade. Meus pais não eram pescadores, meus tios, mas eles costumavam de vez em quando ir para o alto mar e pescar, final de semana. E algumas vezes acompanhei a eles. Eu mais dormia no fundo do barco com sono, mosquito, água caindo por cima, ondas que vinham, a gente não conseguia, chegava exausto na manhã. Imagino então chegando depois no final de uma noite de trabalho de pescaria, alguém dizer: olha, volta de novo, um pouquinho mais além, né? Não lá onde ele está, um pouquinho mais além, e agora lancem a rede dessa vez. Então, meus irmãos, ir um pouco mais às águas fundas exige mais trabalho, mais oração, mais disposição, mais preparo, mais busca. Não deu certo. Se é propósito de Deus, se é bom para a nossa vida, vamos tentar de novo, numa nova perspectiva. Agora não pela nossa vontade, mas pela vontade do Pai. Vamos orar: Senhor, é isto mesmo. Então agora eu vou tentar outra vez, vou de novo, vou lançar a rede. Mas eu quero que o Senhor esteja comigo, sob a Tua palavra. Não mais num relacionamento superficial, como Pedro estava tendo, mas Jesus estava requerendo de Pedro e aos demais um relacionamento mais profundo, mais de amigo, mais de companheiro, vida, e não simplesmente palavras. Mas quando fazemos essas coisas sob a palavra e a autoridade de Jesus, podemos também estar preparados para surpresas agradáveis. O evangelista João disse que eles pescaram 153 grandes peixes. Que grande surpresa, meus irmãos! E é assim, quando nós fazemos sob a autoridade de Jesus, temos surpresas. Se é do propósito de Deus, surpresas agradáveis.
Se não é também surpresas agradáveis, porque Ele nos livra de muitas coisas, mas nós temos que estar prontos a recebermos e preparados a termos essas surpresas. O clima na vida dos pescadores mudou, agora é mais alegria, mais felizes pelo que estava acontecendo, e uma coisa impressionante aconteceu. Simão levou o barco, lançou a rede, apanhou aquela quantidade de peixe, encheu seu barco, chamou Zebedeu, Tiago e João, encheram seus barcos, quase afundaram. Se tivesse mais algum barco, certamente ainda podia dividir. Com isso, meus irmãos, nós aprendemos que a bênção não foi só para um, mas foi para todos aqueles que ali estavam. Eu aprendo com isso, meus irmãos, que quando Deus nos abençoa, Ele nos abençoa abundantemente. Quando dependemos dEle, Ele nos supre todas as necessidades, e a bênção que é para nós sobra para os outros também. Se a esposa é abençoada, a família toda vai ser. Se o marido é abençoado, a família vai ser. Se o filho é abençoado, a família vai ser. Não somente a família, os vizinhos, a igreja, porque quando Deus nos abençoa, abençoa muitos outros que estão ao nosso redor. Quando colhemos realmente os nossos frutos, nossos peixes, sobre essa autoridade de Jesus. Terceira e grande lição que aprendo nesse texto é que lançar a rede sobre a palavra e a autoridade de Jesus requer disposição para mudar de vida e de atitude. Até ali Pedro estava se relacionando, como disse, a Jesus como mestre. Agora ele passa a chamar Jesus de Senhor, e algumas coisas aconteceram na vida de Pedro. Ele reconheceu que era pecador. Talvez até ali não tinha imaginado quem era ele, né? Mas ao comparar com o mestre Jesus e Senhor que estava diante de si, ele pôde perceber que era um miserável pecador. Às vezes nós carregamos pecados, carregamos falhas, carregamos atitudes erradas, fazemos coisas na nossa vida, caímos na rotina de fazermos coisas erradas, de pecarmos, de vivermos assim, e achamos que estamos certos, achamos que nada está errado. Eu vejo isso na vida de algumas pessoas que conheço, até da minha família. Lá na minha casa que somos só dois, mas eu tenho uma família imensa, família grande, né? A gente vê coisas erradas acontecendo, atitudes erradas sendo tomadas, mas parece que aquilo tornou-se certo, tornou-se rotineiro. Mas quando nos aproximamos daquele que é o Senhor da vida de Jesus, nós vamos poder comparar e vamos poder enxergar a nós mesmos. Nossos olhares também se tornam mais profundos acerca de nós. E quando nós olhamos como fez Pedro, Senhor, afasta-te de mim que eu sou um homem pecador. Como é que Pedro viu? Porque ele conheceu quem era Jesus de fato. E quando conhecemos a Jesus de fato, nós podemos conhecer um pouco de nós mesmos também. E saber o quanto dependemos de Jesus. De tudo que Pedro tinha que mudar agora, é que ele deixaria de ser pescador de peixes e passaria a ser pescador de homens. Abandonou seu barco, deixou ali a sua companhia, porque na verdade os seus colegas também vieram, menos Zebedeu, mas eles vieram acompanhando a Pedro, e agora ele passaria a uma nova categoria, pescador de homens. Não é a mesma coisa que pescador de peixes. Quando nós lidamos com seres humanos, nós lidamos com sentimentos, nós lidamos com vontades, nós lidamos com problemas. Não é um peixe que está pescando, vamos ao mar e pescamos. Não é uma ferramenta que nós trabalhamos com ela. Não é alguma coisa que não tem nenhuma reação contra nossas atitudes. São seres humanos que têm todos os tipos de reações. Então Pedro tinha que aprender aos pés de Jesus. Caminhou com Jesus juntamente com os demais durante 3 anos ali, aprendendo aos pés de Jesus. Mesmo assim cometeu muitos erros, né? Fez muitas coisas erradas, mas cada dia ele ia crescendo no aprendizado de se tornar um pescador de homens. Ser pescador de homem requer mudança de atitude, mudança de vida, aprender humildemente aos pés daquele que é o mestre dos mestres.
Porque o trabalho, meus irmãos, como eu disse no princípio, é resgatar vidas do inferno e colocá-los nos céus. É através de Jesus Cristo levar aquelas pessoas a um arrependimento profundo. E não vai depender das nossas habilidades, não vai depender dos nossos cursos, não vai depender de nada disso, vai depender da obra do Espírito de Deus que vai operar através de nós. Nós recebemos ali na nossa junta, eu creio que Missões Nacionais tem a mesma experiência, homens e mulheres que vêm ali para servir, muitos com títulos, doutores. Mas nós sabemos que quando chegarem lá no campo, aquilo terá algum valor, mas não para a batalha que eles vão enfrentar. O que vai valer ali é o seu relacionamento com Deus. Porque a batalha espiritual não se vence com palavras. A batalha espiritual se vence através da obra e do poder do Espírito. É Ele que o inimigo se submete e não as nossas palavras. Portanto, Pedro tinha que aprender a partir dali que ele tinha que mudar o seu temperamento, o seu comportamento, suas atitudes, sua vida, enfim, e os demais também, para serem pescadores de homens. Eu concluo, meus irmãos, a minha palavra que Deus me deu aqui. Talvez nós passamos o ano todo lançando a rede em lugares onde não havia peixe. E estamos nos sentindo como Simão, André, Tiago, João e o Zebedeu, lavando as redes. Nas nossas redes não sobraram nada a não ser pedregulhos, pedaços de paus, nenhum peixinho, folhas de algas marinhas que eles colheram ali. O trabalho era árduo para limpar novamente aquela rede e preparar para a nova etapa. Quem sabe nós estamos nos sentindo assim. Nós não alcançamos grandes coisas, mas quem sabe, meus irmãos, nós lançamos as nossas redes sem perguntarmos ao Senhor: é isto, Senhor? É essa a tua vontade? E eu quero desafiá-los nessa manhã a lançarem as suas redes sob a palavra e a autoridade de Jesus. Bênçãos virão, alegrias maiores, surpresas maravilhosas, frutos com abundância, porque o nosso Deus é um Deus que opera muito mais do que aquilo que pedimos, daquilo que pensamos. Que Deus assim, portanto, nos abençoe. Amém. O hino que vamos cantar é a continuidade do sermão que ouvimos. Nós vamos lançar as redes, os nossos propósitos, os nossos planos, os nossos ideais para o ano de 2012, que estamos iniciando hoje no seu segundo domingo. Para isto, nós queremos buscar e pedir ao Senhor. Para isto, nós queremos louvar e ouvir ao Senhor, para que alcancemos os resultados esperados desta pesca que vamos realizar. Nós queremos falar e seguir ao Senhor. Que o cântico do hino 212 do HCC fale ao coração de cada um de nós, encerrando a mensagem que ouvimos.
Que o amor de Deus, a paz que há em Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.